Olá a todos. Bom, hoje a gente vai tratar do assunto que ele é, a princípio, assim, ele é um pouquinho mais teórico, tá? Tem bastante coisa conceitual, que é o chamado princípio de redução de dados, tá certo? Ó, a gente tem essa ideia do princípio de redução de dados. O próprio nome já está dizendo, né? Então, uma forma da gente, quando a gente trata da inferência estatística, lembra que a gente está naquele foco, né? Pegando dados da amostra, tá? Então, a gente precisa ver o que seria aquelas boas propriedades dos estimadores, tudo bem? Então, a gente tem lá como propriedades, né? O estimador pode ser lá consistente, né? Não enviesado, tá? Eficiente. E aqui tem mais algumas coisas que a gente vai ver. A gente vai tratar um pouquinho aqui o que a gente chama de uma distribuição pertencer à família exponencial. Depois a gente vai ver o que é uma estatística suficiente, tá? Estatística suficiente minimal. Vamos ver o que está por trás disso daí. Apesar de ser um pouco mais teórico, né, no primeiro momento, isso aqui é a base quando a gente trabalha a parte de modelagem, quando a gente chama lá os modelos generalizados, tá? Modelos lineares generalizados. E uma das premissas para esses modelos, quando a gente faz uma generalização das regressões, é justamente que a distribuição de probabilidade pertença a esse conceito de família exponencial. E isso faz parte desse princípio de redução de dados, que é o que a gente vai ver a partir de agora, tá? Então, vamos lá. Então, aqui é o seguinte, ó. A gente vai começar tratando aqui o que a gente chama de família exponencial, tá? É uma parte aí bem interessante. Conforme eu disse, no primeiro momento, às vezes você acha que é um pouco, às vezes, teórico, tá? Mas faz parte, né? A gente precisa ter aí essas fundamentações. Então, inicialmente, a gente vai definir aqui o que é uma família exponencial, tá? Então, a gente vai colocar assim, ó. Então, ó, dentro ainda de propriedades, né, dos estimadores, então a gente tem aqui o que a gente chama, ó, de família exponencial, tá? Então, dentro desse princípio de redução de dados, a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Esse conceito de família exponencial, tudo bem? Essa parte aqui, assim, é bem interessante porque às vezes quando a gente bate o olho a primeira vez, você acha até um pouco estranho, tá? Mas depois a gente vai vendo que aí a gente consegue chegar em propriedades bem interessantes, tá? Então vamos primeiro conceituar, né, o que é uma família de distribuição de probabilidade pertencer a esse conceito da família exponencial, tá? Então vamos lá, ó. Então a gente vai pegar aqui, ó, uma família de FDPs, de função distribuição, função densidade, né, de probabilidade, tá? Aí a gente vai ver se ela pertence à família exponencial. Então olha só qual que é a ideia, tá? Vamos colocar aqui, ó, uma família. Então, vamos colocar assim, quer ver? Ó, só o conceito aqui bem resumido. Uma família de FDPs, ó, FDPs, né? Função densidade de probabilidade. Então, a gente diz aqui o seguinte, ó, é chamada uma família exponencial, ó, é chamada uma família, tá? Ou pertencer à família, né? Uma família exponencial, ó, se pode ser escrita como. Então, a gente vai colocar aqui a forma que deve ser a cara, tá, dessa distribuição. Isso que a gente vai ver aqui nessa definição, tá? Então, aqui a ideia, ó, o que a gente está falando aqui, ó?
A gente vai ter lá uma distribuição de probabilidade e o objetivo é ver se ela faz parte da família exponencial ou não, tá? Por quê? Conforme foi dito, existem alguns modelos generalizados, modelos lineares, que para a gente poder empregá-los, necessariamente ele tem que fazer parte pertencer, né, à família exponencial, tá? Então vamos ver o que é isso, né? Então aqui, ó, esse conceito, ó, da família exponencial, se a gente puder escrever a densidade da seguinte forma, ó, a gente vai colocar aqui a função densidade, vamos fazer a seguinte notação, ó, f de x dado θ, tá? Ó, função densidade, tá? Da variável x e o parâmetro é o θ. Então, assim, mesmo se for discreto, é comum a gente usar o F1 também, tá? Então vai ser a mesma coisa aí. FDP seria o mais geral, né? Normalmente, quando é discreto, a gente chama lá de função massa de probabilidade, tá? Mas a ideia, né, o conceito que está por trás é exatamente a mesma coisa. Então, se pertencer à família, para pertencer à família exponencial, a cara da densidade, ela pode ser reescrita dessa forma aqui, ó. Uma função h de x, então uma função que depende só de x, vezes um c de θ, vezes, ó, exponencial do somatório aqui de wi de θ, i variando de 1 até k, vezes um ti de x. Ó, então, o que tem que acontecer? Olha que interessante, né? Você bate o olho e fala, pô, que loucura, né? O que é isso? Ó, a gente vai pegar a função densidade. Aí a ideia é o quê? É fazer uma manipulação algébrica desse negócio aí, para ver se a gente consegue colocá-la nesse formato aqui, ó. Essa que é a ideia, tá? Então ela vai ficar aqui, ó, um produtório, uma função que só depende de x, uma outra função que depende só de θ, tá? Essas funções também pode ser 1, não tem problema, pode ser uma função constante, tá? H de x 1, c de θ 1, por exemplo. Exponencial, ó, aqui vai ter um produto, né? Ó, uma função w de θ, uma função t de x, tá? Multiplicando. Então pode ser w1 vezes t1 mais w2 t2, tá? Tudo dentro de uma exponencial. E aí, algumas restrições que a gente tem aqui a respeito dessas funções é que essa h de x tem que ser positiva e o c de θ tem que ser positivo também. Então, esse cara é positivo, esse aqui também, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, onde h de x, ó, tem que ser maior ou igual a 0 e esse c de θ também tem que ser maior ou igual a 0. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é justamente, né, ver o desenvolvimento desse negócio, tá? Para a gente tentar colocar a função que a gente tiver interesse aí, ó, nesse formato aqui, ó. Olha que bacana que é isso, hein? Então, ó, bate o olho aqui, ó. A gente vai ter que escrever, então, alguma coisa, né, ó. Uma função h de x, aqui só depende de x, aqui só depende de θ, tá? Do parâmetro. Aqui é uma função exponencial multiplicando, né? Vai ser e elevado a alguma coisa, onde esse alguma coisa aí vai ter o quê? A soma do w, que depende só de θ, vezes o t, que depende só de x. E é com essa restrição, esse h tem que ser positivo, tá? Maior ou igual a 0. Esse c de θ também tem que ser positivo, né? Maior ou igual a 0. Tá lá. Tudo bem? Ó, esse é o conceito para pertencer à família exponencial. Então, quando pedir para provar, né, para a gente tentar mostrar se uma determinada função densidade, se uma função massa de probabilidade, se ela se encaixa a uma família exponencial, nada mais é do que a gente tentar rearranjar esse negócio, tá? Essa função,
é mais a manipulação algébrica e deixá-la nessa cara, nesse formato aqui. Tudo bem? Dá uma olhada aí com calma, vê se está tudo ok. Num primeiro momento, né, parece ser bem estranho, né? Caramba, que negócio é esse, né? Mas vamos lá, ó, tenha fé. Vamos supor o seguinte, ó. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Ó, vamos pegar aqui, exemplo 1. Ó, suponha que uma variável x siga uma distribuição binomial. Ó, binomial. Vou colocar parâmetro aqui, ó. Amostra n, parâmetro θ. Tá aqui. Lembra que é a probabilidade, né? Probabilidade de sucesso, tá? Ó, então qual a importância, né? X segue uma binomial. Binomial, parâmetro ali, principalmente o θ, né? Que é o parâmetro ali de interesse. Primeiro, qual é a cara da densidade, né? Da densidade ou da função massa de probabilidade da binomial, que é discreta, né? Vamos colocar, ó, tudo, vamos chamar de f, tá? Então a gente vai colocar o f aí para seja discreto ou contínuo, vai ser tudo o f aí mesmo. É tudo a densidade ou função de probabilidade, tá? É a mesma coisa, tá? Só muda aí a estrutura, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o f, ó, de x dado o θ, então a cara da binomial, isso aqui é o quê? Ó, combinação de n, x a x, tá? θ elevado a x vezes 1 menos θ elevado a n menos x, ó. Então essa é a cara lá da binomial, né? Então a gente tem, ó, a combinação de n, né? O x aqui é o que está variando, né? A gente tem o quê? A combinação de uma amostra de 100, a gente ter 20 com certa característica, né? Isso aqui é uma quantidade, não é isso? Ó. Então você tem lá o x. O θ seria a probabilidade de sucesso, então, de ter essa determinada característica, tá? Vezes 1 menos θ, n menos x. Normal. Aí, para verificar se a binomial pertence à família exponencial, a gente vai ter que tentar reescrever isso aqui, ó, e botar nessa cara, desse formato aqui, ó, tá? Que é a definição da família exponencial. Tudo bem, ó? Tem um modelo muito legal, que é a parte de modelagem, tá? Vocês veem isso aí depois aí em outros cursos. Mas é um modelo que a gente trabalha com dados de contagem, por exemplo, tá? A gente tem lá o modelo binomial, tem lá o modelo de Poisson, só que para poder fazer esse modelo, né, ele tem que fazer parte, de fato, dessa família exponencial. Então, aqui a ideia, o que a gente vai fazer? Ó? Reescrevendo isso aqui vai ficar, ó, combinação de n x a x, né? Ó, aqui a gente já tem, ó, uma função, aqui só depende do x, né? Se for o caso, ó, pode ser um candidato para ser essa função aqui, ó, tá? Agora vamos reescrever esse cara aqui, ó. Qual que é a ideia? Ó? A gente vai pegar o θx, ó, θ elevado a x, né, que está aqui. Aqui é 1 menos θ, n menos x, né? A gente pode reescrever 1 menos θ elevado a n, né, sobre 1 menos θ elevado a x. Tranquilo? Ó? A gente não fez nada, né? A gente pode fazer assim, ó, vezes 1 menos θ, ó, elevado a n, sobre 1 menos θ elevado a x. Tá certo? Ó, então, a gente só, né, reescreveu essa parte aqui dessa forma, tá? Aí, ó, qual que é a ideia, né? O que a gente pode colocar aqui, ó? Por exemplo, vamos ver o que dá, ó. θx aqui, 1 menos θx, né? A gente pode colocar isso tudo dentro de uma função só elevada a x, tá? Então, a gente pode reescrever isso aqui, ó. Ó, combinação de n x a x vezes, ó, 1 menos θ elevado a n, 1 menos θ elevado a n vezes, aí esse cara de cá vai ficar o quê, ó?
podemos reescrever como θ sobre 1 menos θ, né? Isso tudo aqui, ó, isso tudo aqui elevado a x. Ó, isso aqui elevado a x, tá? Dá uma olhada aí, ver se está tudo ok. Ó, 1 menos θn, 1 menos θn, né? Aqui é θx, aqui embaixo 1 menos θ elevado a x, tá? Uma potência mesma, né? A gente pode reescrever como θ sobre 1 menos θx. A gente só rearranjou. Ah, Edmilson, mas por que isso aí, né? Pelo seguinte motivo, ó. Olha o que está aparecendo aqui, ó. Um h de x, ó, uma função só de x, aqui uma função só de θ. Agora o problema, ó, teria que aparecer, para pertencer à família exponencial, teria que aparecer alguma coisa exponencial aqui, não é? Então, a gente dá uma forçada na barra. É muito comum a gente colocar, então, ó, se a gente aplicar exponencial de logaritmo, fica a mesma coisa, concorda? Né? Porque você vai e volta, né? Coloca a função e o inverso dela, tá? Então, é muito comum fazer assim, ó. Para forçar a barra aqui, ó, a gente pode reescrever isso assim, ó. Combinação de n x a x vezes 1 menos θ, ó, 1 menos θ elevado a n vezes exponencial. Ó, quando falar log é o ln, tá? Lembra? Log, falou log, é o ln, o logaritmo neperiano que a gente está adotando, tá? Ó, então, se a gente pegar aqui, se a gente fizesse exponencial do logaritmo desse cara aqui, é a mesma coisa, né? Ele continua. Log de alguma coisa elevado a x, o x desce multiplicando. Então, isso aqui vai ficar o quê? Ó? Vai ficar x vezes o logaritmo, ó, do θ sobre 1 menos θ. Ó, olha que legal, hein? Olha que bacana, ó. Vamos colocar aqui, ó. Ó, então, combinação, né? Olha só a cara que ficou isso, ó. Dá uma olhada aí, ver se está tudo ok, tá? Então, aqui dentro, ó, o que foi feito é assim, né? Só rabiscando, ó. A gente pegou lá exponencial do logaritmo, ali, ó, do θ sobre 1 menos θ elevado a x. Bom, logaritmo de alguma coisa elevado a x, porque aqui, ó, ali a gente não está fazendo nada, né? Exponencial do logaritmo, tá? O log é o ln, tranquilo? Aí esse x só desceu multiplicando, foi o que apareceu aqui, ó, x multiplicando. Ah, mas para que tudo isso, ó? Porque a gente quer mostrar que a binomial faz parte da família exponencial. Porque se pertencer à família exponencial, a gente vai ter várias características depois que são interessantes, tá? Que é desejável que tenha nos estimadores. Então, nessa parte das propriedades de estimadores, então, a gente vai ver depois, né? É preciso que a estatística seja suficiente, minimal, e o ponto de partida é justamente esse, fazer parte, né? Pertencer à família exponencial. Então, ó, vamos identificar agora as funções, porque a gente tem que mostrar que está nesse formato aqui, ó. Quem é o h de x, ó? O h de x é esse cara aqui, não é? Ó? O n, a combinação de n, x a x, tá? Aí, ó, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. Observe que, ó, a função h de x, vamos ter que identificar, vai ser quem? Combinação de n x a x, né? Ó, essa função aqui, aí lógico, como é combinação, o x varia de 0 até n, tá? X varia de 0 até n. Isso aqui é sempre um número positivo, não é? Então, isso aqui, ó, esse h de x satisfaz aquela condição, tá? Que é combinação, né? Isso aqui vai dar sempre ali positivo, tá lá. Tranquilo? Ó, agora vamos lá. Quem que vai ser o c de θ, ó? C de θ, a gente tem o quê? Ó, a função que dependa só do θ, né? Separadamente, ó, tá aqui. Então, a gente vai ter, ó, c de θ. A gente vai pegar, ó, função c de θ, vai ficar ali, ó, 1 menos
θ elevado a n, tá? Ó, lembra que o θ, ele varia de 0 a 1, né? Porque o θ é a probabilidade lá de sucesso aqui da binomial, não é isso? Como ele varia de 0 a 1, aqui é 1 menos ele, então esse número aqui vai dar positivo também, né? Então, condição também satisfeita, tá? Então, isso aqui, ó, também maior ou igual a 0, tá? Tá tudo certo, ó. C de θ. Vou até colocar aqui, só para deixar bem claro, tá? Já que esse aqui é o primeiro, né? Ó, onde C de θ é positivo, maior ou igual a 0. Pessoal, aí aqui, ó, exponencial, ó, W de θ vezes um T de x, né? Então, uma função que depende do θ é uma função que depende do x também. Só que agora dentro do exponencial, ó. Dentro do exponencial, ó, uma função que depende de θ, uma função que depende só de x. Ali é soma, porque é o caso geral, tá? Você pode ter aqui k parcelas. Nesse caso, não, tá mais fácil, ó. Então, o W de θ, ó, a gente vai ter ali, ó, um W de θ, que vai ser o log, ó, do θ sobre 1 menos θ, tá? E o T de x, que vai ser o próprio x, ó. T de x vai ser igual à função x. Aí depois a gente vai ter características bem interessantes, tá? Para a gente chegar aqui em estimadores desses parâmetros. É porque depois daqui a gente vai tirar propriedades que a gente vai conseguir achar já os estimadores aqui, ó, dos parâmetros, a partir de aqui, dessa função, de algumas manipulações aí que a gente vai ver, alguns teoremas que vão entrar aí para nos ajudar. Ó, dessa forma, o que a gente vai ter? Ó? Portanto, o f de x dado θ da binomial, ó, ele foi reescrito como uma função h de x, depende aqui só de x, vezes uma função c, que depende só do parâmetro, né, c de θ, vezes, ó, exponencial w de θ, t de x, não é isso? Ó? Então, vamos pegar aqui, ó, w de θ, t de x, né? Ó, vou colocar ali do jeito que está, né? O t de x vezes um w de θ. Ó, se o f de x ele foi reescrito, então, dessa forma, nesse formato, o que a gente pode dizer? Que a distribuição binomial pertence à família exponencial, tá? Então, ó, portanto, isso aqui implica, ó, que a binomial pertence à família exponencial. Então, conforme foi dito, isso é uma característica bem importante, tá? É um negócio bem interessante aí, que a gente vai ver depois algumas propriedades para chegar aí em conclusões bem legais em relação aí a modelos, tá? Que depois vocês estudem em outras matérias. Mas é legal assim, ó, pensa grande, né? Pensa grande. Quem for trabalhar na área aí de fazer modelagem e tudo mais, tem que entender bem aí da parte conceitual que está por trás dos modelos. Porque é aquilo que a gente sempre fala, né? O computador faz tudo, né? Você joga lá e ele roda modelo, né? Sai um monte de coisa lá. Agora, às vezes não faz sentido. E às vezes não faz sentido por quê? Às vezes você quer usar um modelo, mas ele não pertence não faz parte das premissas que são adotadas, né? Para poder empregar aquele tipo de modelo. Então, depois, em outras matérias, vocês vão ver, né? Que para poder gerar o modelo, ele tem que fazer parte antes da família exponencial. Então, a gente já comprovou que aqui a binomial, ela faz parte. Tá certo, então? Dá uma olhada aí, por favor. A gente vai fazer aqui mais alguns exemplos, tá? Só para a gente poder ilustrar. Bom, vamos ver então o caso
da distribuição normal. Tudo bem? Qualquer coisa, para o vídeo aí, volta um pouquinho, olha com calma, tá? Vamos pegar um exemplo 2. Ó, então, esse formato, né? Vamos deixar aqui, ó. Vou pegar aqui exemplo 2. Essa é uma parte bem legal, né? Foi o que eu falei, depois vocês vão ver as propriedades, tá? Que são bem legais, que a gente acaba usando aí quando faz parte dessa família exponencial. Você vai ver que vem um monte de coisa aí por tabela, tá? Vamos pegar aqui, ó, exemplo 2. Lógico, não tem como a gente fazer exemplos sem considerar normal também, né? Então, vou pegar aqui, ó, x segue uma distribuição normal com a média μ e variância sigma 2. Então, só para lembrar, ó, não esqueça, a média da normal pode ser qualquer valor, né? Nos reais, menos infinito a mais infinito. E o sigma tem que ser estritamente positivo, tá? Ó, então, distribuição normal. Nosso objetivo é verificar se essa distribuição pertence à família exponencial, tá? Certamente, né? Bem provável que sim. Ó, quer ver, ó? Vamos colocar ali, primeiro, ó, quem que é o parâmetro, né? O parâmetro aí da distribuição normal. Na verdade, a gente tem dois parâmetros, né? Que é o μ e o sigma, né? Ó, então, o θ aqui, ó, o parâmetro, vamos colocar assim, ó, temos, ó, que o parâmetro aqui, nosso θ seria duas dimensões, né? Seria a média μ, variância sigma 2, tá lá. Aí vamos escrever aqui a cara da densidade da distribuição normal, tá? Vamos pegar aqui o caso geral. Ó, então a gente vai ter assim, o f1 de x dado θ, né? Onde o nosso θ é o μ sigma 2, tá? Ó, então isso aqui, lembre, isso aqui é 1 sobre raiz de 2π sigma, né? Se quiser, lembra, tem livro que coloca o sigma 2 aí dentro da raiz, né? Vamos colocar aqui fora, tá? Já o sigma, vezes, ó, exponencial de menos x menos a média ao quadrado sobre 2 sigma 2, tá? Ó, esse aí, a gente já pode bater o olho, ele já tem mais ou menos assim, né? Pelo menos assim, dá uma ideia, né? Que parece que ele já está próximo aqui. Só que a gente tem que ajustar, né? Porque lembra, tem que ter uma função, ó, h de x, né? Uma c de θ apenas, separado. E aqui dentro tem que separar isso aqui em produtos também. Função de θ e função só de x. Porque aqui está tudo misturado, né? Aqui tem x, o parâmetro no meio, né? Tudo junto. Vamos desenvolver aqui esse trinômio quadrado perfeito, tá? Só para a gente ver aí o que vai dar. Então, vamos fazer assim, ó. Desenvolvendo isso aqui vai ficar 1 sobre, ó, raiz de 2π sigma exponencial. Aí aqui dentro, né? Quadrado do primeiro, ó. Só que não esquece que tem um menos aqui fora, tá? Multiplicando. Então, quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, né? Só que é o sinal invertido por causa do negativo aqui. Então, isso aqui vai ficar menos x quadrado mais 2 vezes x vezes μ, menos μ quadrado, tudo isso sobre 2 sigma 2, tá? Então, a gente só fez o desenvolvimento ali do trinômio quadrado perfeito, tá? Lá dentro da função exponencial. Tá certo? Ó, agora, olha só que interessante, né, que a gente pode fazer, ó. Se a gente observar aqui, ó, aqui é exponencial, ó, menos x quadrado, né, sobre 2 sigma 2, né, e assim vai. Ó, exponencial da soma é o produto das exponenciais, não é? Se a gente tiver assim, ó, por exemplo, ó, exponencial
de A mais B mais C, por exemplo, né? Então, o que é isso aqui, ó? Isso aqui é E elevado a A mais B mais C, né? Que é a mesma coisa que E elevado a A vezes E elevado a B vezes E elevado a C, não é? Conserva a base, né? Somos expoentes, tá? Então, isso aqui, ó, a gente pode reescrever num produtório de exponenciais, tá certo? Então, a gente vai fazer assim, ó, vai ficar 1 sobre... Ó, isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 2π sigma, tá? Aí vai ficar assim, ó, exponencial de menos 1 sobre 2 sigma 2, ó, x quadrado, né? Então, ó, menos x quadrado sobre 2 sigma 2. Aí, ó, exponencial desse cara. Aí, esse termo do meio aqui, o 2 vai cancelar, né? Então, ele vai ficar o quê, ó? Vezes exponencial. Ali no meio vai ficar, então, ó, mi sobre sigma 2 vezes o x, tá certo? Ó, vezes exponencial. Aí esse outro aqui, ó, vai ficar o quê? Menos mi2 sobre 2 sigma 2, ó. Então, se vocês observarem aqui, a gente não fez praticamente nada, né? A gente só reescreveu essa parte aqui, ó. Exponencial desse cara, ó, menos 1 sobre 2 sigma 2 x2, né? Aí depois, ó, exponencial desse, né? O produto entre eles, ó. 2x mi sobre 2 sigma 2. Corta o 2 o 2, com mi sigma 2 x, ó. Mi sigma 2 x, tá? Esse aqui, ó, menos, exponencial de menos, ó. Então tem o sinal aqui, né, negativo. Mi2 sobre 2 sigma 2, ó. Mi2 sobre 2 sigma 2. Ó, conserva a base, né? Somos expoentes, dá exatamente o que está ali. Até aí, tudo bem? Ó, não perde de vista que a gente quer colocar isso aqui nesse formato ali de cima. Então, por exemplo, ó, o que a gente podia já até juntar aqui, ó? A gente já pode... Quer ver, ó? Porque, ó, dentro do exponencial, quando olhar essa parte aqui da família exponencial, dentro do exponencial tem que ter uma função de θ vezes alguma função de x, né? Tem que estar aqui, tá certo? Ó, esse cara aqui, ó, apesar dele ter exponencial, não tem nada dependendo do x, tá? Aqui é uma exponencial que depende do θ e do x, conforme aqui, ó, esses dois caras aqui, né? Então, a ideia é o quê, ó? Esse cara a gente pode juntar aqui com 1 sobre raiz de 2π sigma, tá? A gente poderia juntar. Então, ó, a gente pode reescrever isso aí. Vamos supor assim, ó, quer ver? Ó, reescrevendo, vai ficar 1 sobre raiz de 2π sigma vezes exponencial, ó, de menos mi quadrado sobre 2 sigma 2, tá? Ó, só mudando ali de lado, tranquilo? Tá? Só pegando essa parte, né? Jogando ali para perto de 1 sobre raiz de 2π sigma. Aí aqui, ó, olha que interessante, ó. Exponencial alguma coisa x2, exponencial alguma coisa x. Então, a gente pode reescrever aqui, né? Pode voltar a soma aqui dos dois, tá? Então, a gente pode reescrever isso aí, ó, da seguinte forma, ó, vezes exponencial. Aí vai ficar assim, ó, menos... Vamos colocar o termo quadrado ali primeiro, tá? Quadrático. Ó, menos 1 sobre 2 sigma 2 x2, tá? Conserva a base, né? Soma aqui os expoentes, ó, mais... Vai ficar o quê? Ó, mi sobre sigma 2 vezes o x. Fantástico, hein? Dá uma olhada aí, ó, ver se tá tudo certo. Ver se tá tranquilo. Ah, mas para que tudo isso? Olha que bacana. Ó, olha o que apareceu. A gente vai ter aqui, ó, um c de θ, pode ser todo esse cara aqui. Lembrando, o θ, né? Ele representa lá o mi e o sigma 2, tá?
A gente tem aí dois parâmetros, né? Então, esse cara aqui, ó, ele pode ser o nosso C do θ, que é o C de Mi, ó, sigma 2, tá? Que é o nosso C de θ. Essa função, ó, exponencial é positivo, né? Isso aqui é positivo, então, tudo positivo. Ah, e o h de x? Aqui não apareceu nada dependendo só do x, né? O h de x, o h ele pode ser uma constante, pode ser 1, tá? O h de x a gente pode deixar como 1. Então, por exemplo, ó, o h de x pode ser 1, tranquilo? Aí aqui, ó, exponencial soma de wi de θ vezes ti de x, né? Ó, produtório entre eles, né? Dentro do exponencial. Ó, olha que legal. A gente pode ter aqui, ó, um w1 de θ, né? Vezes um t de x, w2 de θ, t de x, tá? Então a gente vai ter, ó, exatamente isso. A gente pode definir aqui, por exemplo, ó, vamos chamar w1 de θ, ó, w1 de θ vai ser menos 1 sobre 2 sigma 2. Aí o T1 de x é quem multiplica ele, né? Ó, função de x, que é o x quadrado. Tá lá. Depois, ó, quem que vai ser o W2? W2, ó, dependendo do θ, tá? Só do parâmetro. W2 do nosso θ vai ser Mi sobre sigma 2. E o T2 de x vai ser o x. Tá certo? Ó? Aí, o que a gente tem? Ó? A função, a família exponencial, a normal, né? Ela foi escrita, então, daquela forma. Ó. Portanto, o f de x dado θ, né? Ele vai ser quem? Ó? O h de x, que é 1, né? Vezes nosso c de θ, que é tudo isso aqui, né? Ó, 1 vezes isso tudo, vezes exponencial, vai ficar, ó, w1 de θ vezes t1 de x, mais w2 de θ vezes t2 de x, ó. Tudo bem? Reescrevemos dessa forma, automaticamente a gente pode dizer, então, que a distribuição normal pertence à família exponencial. Então, isso aqui, ó. Então, isso aqui implica, né, que a distribuição normal, ó, Mi sigma 2, pertence à família exponencial. Exponencial, tá? Pessoal, então a parte assim bem legal. Conforme foi dito, assim, é bem teórico essa parte. Aí vocês vão entender depois nos teoremas que a gente vai ver, por exemplo, aqui, ó. Olha que interessante, ó. Aqui, ó, tem um parâmetro sigma 2, aqui tem um parâmetro mi, né? E tem esses t de x. Então, o que a gente vai ver depois é o quê? A gente vai fazer alguma coisa aí que um estimador para o sigma 2 vai estar relacionado com esse x quadrado, tá? Um estimador para a média vai estar relacionado aqui com esse x. Depois a gente vai entender o porquê isso aí acontece, tá? Mas aí vocês vão ver que tem muitas propriedades aí que saem bem facilmente desse negócio, tá? Sai bem legal, bem fácil aí desse tipo de análise. Mas concordo, no primeiro momento ele é bem teórico, mas assim, faz parte da vida, né? A gente está estudando aí a inferência estatística, né, de verdade, então é importante ver aí essa parte conceitual. Por favor, vê se está claro, dá uma olhada aí com calma, respira e força, né? Tenha fé. Vamos lá. Quer ver? Eu vou colocar um exemplo 3, que até agora a gente só viu o caso assim, se fala, tudo isso aí pertence, né?
Vamos ver um caso que não pertença, tá? À família exponencial. Olha só, vou colocar aqui um exemplo 3. Só apagar aqui, ó. Ó, então, exemplo 3. Vamos supor que a gente tivesse a seguinte densidade, ó. Exemplo 3. Aí tá lá, ó, vamos supor o f de x dado θ, a densidade fosse assim, ó. 1 sobre θ vezes exponencial de 1 menos x sobre θ, tá? Só que aqui, ó, a gente tem a restrição que o x tem que ser maior que o θ, maior que 0, menor que infinito. Ó, então a gente tem esse caso, uma densidade aí, tá? Que foi definida dessa forma. Ó, uma densidade definida aí dessa forma, né? E aí é o seguinte, ó. O que a gente tem, ó, o intervalo de validade aqui, né? O x tem que ser maior que θ, né? Essa restrição, tá? Então, lembra daquela história da função indicadora, né? Que acho que a indicadora ajuda aí, principalmente quando a gente trata esse tipo de análise, tá? Vamos supor, ó, função indicadora, vamos só relembrar aqui, ó. Quando a gente tem lá função indicadora, que ajuda a representar melhor aí essas funções. Então, lembra a notação? Era assim, ó, indicadora de x, vamos supor a, né? Isso aqui é uma função que vale 0 ou 1, né? Então, isso aqui vale 1, ó. 1 quando x pertence ao conjunto A, né? E vale 0, caso contrário, quando x não pertence a A. Então, aqui é o intervalo de validade, ó. Essa função só é diferente de 0 quando x é maior que θ, não é isso? É a restrição, né? Então, a gente podia reescrever isso aqui assim, ó. Ó, f de x dado θ é 1 sobre θ vezes exponencial de 1 menos x sobre θ. Ó, a gente podia colocar indicador, não podia? X maior que θ, menor que infinito. Se quiser até colocar aqui, ó, maior que 0 também, que aí fica até mais claro, tá? Qual é a região de validade dessa função, ó. Então, colocar assim, ó. Ó, x maior que θ, maior que 0, menor que infinito, tá? Pessoal, aí aqui, ó, uma sacada aqui para vocês verem aqui que fica fácil, ó. Por exemplo, ó, você pode escrever indicador assim, né? Tudo junto aí, se quiser, tá? Ou se quiser, você podia reescrever isso aqui também assim, né? Ó, isso aqui, ó, você pode colocar indicadora de x, variando aqui, ó, de θ até mais infinito. Ó, só para dizer que é a mesma coisa, tudo bem? Ó? Aqui, ó, quando o x está maior que θ, né, que é maior que 0, menor que infinito, o x pertence a esse intervalo, ó, de θ até infinito, tá? Aí, se quiser, pode até colocar assim, ó, vezes uma outra indicadora do θ, só para especificar que o θ tem que ser maior que 0, né? Ó, θ maior que 0, tá? De 0 até x, se quiser, tá? Ou de 0 a infinito. Só para colocar assim, ó, por exemplo. Ó. Porque tem que acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo, né? O θ tem que ser positivo, ó, e o x tem que ser maior que θ, tá? Eu podia reescrever assim. Mas olha só que interessante, ó. Quando o intervalo de variação aqui, ó, do x depende do parâmetro, esses dois caras aqui não tem como a gente separar. Igual tá aqui, ó. Uma função só de x, uma função só de θ. Nem tacar no meio da exponencial, tá? Então, aqui, ó, não tem como separar esses dois caras, tá? Essa função depende do x e do parâmetro. Se depende dos dois ao mesmo tempo, não tem como, não pertence à família exponencial, ó. Então, a gente pode reescrever, ó, esse cara aqui, ó, por exemplo, tá? Ou de cima, né? Se você preferir aqui, ó, tanto faz. Ó, essa função indicadora de x, ó, θ até infinito, depende, ó, depende de
x e θ. Então, não tem como a gente quebrar isso aí, ó, numa função específica só de x, uma função só de θ, tá? Igual a definição da família exponencial. Então, se isso aí acontece, ó, portanto, aquela f lá, ó, aquele f de x dado θ, do jeito que foi definido, não pertence, ó, não pertence à família exponencial. Tá certo? Ó? Então, ele não vai ter aí algumas características relevantes, tá? Que a gente vai estudar aí daqui a pouco. Dá uma olhada aí, por favor. Ver se está tudo ok. Então, quando não pertencer, normalmente a sacada é aqui, tá? Você olha se tem uma função indicadora. Normalmente é assim que vai acontecer. Aí ele vai... Não vai ter como, né? A gente vai ver que não tem como quebrar, né? Não tem como separar um do outro, tá? Muito bem, ó. Então, a gente vai ver agora o que a gente chama de princípio de suficiência para a gente chegar numa estatística suficiente. Não perde de vista aquele foco, né? Objetivo da estatística inferencial é estimar o parâmetro da população, tá? Não perde esse foco. E aqui foi um primeiro conceito que é pertencer à família exponencial ou não, tá? Então, isso aqui é prática, é manipulação algébrica, né? Não tem como a gente fugir disso daí, tá? Vamos ver aqui alguns conceitos, então. Tá? Só apagar aqui. Vamos lá, hein? Força. Vai dando uma olhada, ver se está tudo ok. Tá? Só apagar aqui. Então, olha só, vamos ver esse conceito, então, de suficiência, tá? Vou colocar aqui, ó. Ó, uma estatística suficiente, vou colocar assim, ó, uma estatística suficiente, tá? Então, uma estatística suficiente, ó, suficiente por um parâmetro θ, tá? Então, uma estatística suficiente para um parâmetro θ é uma estatística, ó, é uma estatística que, de certa maneira, captura todas as informações, ó, todas informações sobre θ contidas na amostra, tá? Contidas na amostra. Então, na verdade, ó, o próprio nome já fala, né? Assim, se a gente pegou uma amostra, tá? O objetivo é lá estimar o parâmetro desconhecido da população, tá? Então, o que a gente vai ver, assim,
quando a gente tem lá uma estatística, né? Lembra, estatística, um estimador, né? Função dos dados amostrais. Então, para ela ser suficiente, é o próprio nome, né? Está dizendo. Então, na verdade, ela tem o quê? Ó? Ela consegue capturar todas as informações sobre o parâmetro, né? De acordo com os dados que a gente tem em mãos, tá? Na parte da amostra que a gente está trabalhando, tá? Essa que é a ideia. A gente acaba dizendo que essa estatística é suficiente. É lógico, aqui já é bem chato assim se falar, mas como é que eu vou saber, né, se esse negócio ele é suficiente ou não? Então, a gente vai ter aí algumas propriedades para nos ajudar a verificar se essa estatística ela é suficiente ou não. A gente vai ver e tem algumas estratégias, tá, para a gente verificar. Então, vamos pegar uma definição agora mais formal desse negócio. Ó, então, colocar aqui então, uma definição. Ó, definição. Ó, uma estatística, vamos chamar de T de X. Ó, uma estatística, colocar aqui ó, um T maiúsculo, um X maiúsculo, ó, com acento circunflexo, com acento aqui embaixo, tá um tio aqui embaixo, só para dizer, né, que seria um vetor, tá certo? X1, X2, X3, né? É um T de X1, X2, X3, Xn, certo? Então, uma estatística T de X é uma estatística, ó, é uma estatística suficiente, ó, é uma estatística suficiente para θ, ó, para o parâmetro θ, se a distribuição condicional, olha que interessante, ó, é uma estatística suficiente para θ, se a distribuição, ó, a distribuição condicional, tá, da amostra X, condicional da amostra X, dado o valor de T de X, ó, dado o valor de T de X, não depende de θ, ó. Não, se a distribuição condicional da amostra, dado o valor de T de X, não depender de θ, tá? Então, a ideia é justamente a gente fazer aí um cálculo de probabilidade condicional. A gente vai pegar a probabilidade condicional da amostra dado T de X. Se o resultante disso for independente de θ, quando a gente fizer a manipulação algébrica, a conta, aí a gente vai chegar que essa estatística ela vai ser, então, suficiente, tá? Aí, ó, tem uma estratégia aqui, eu vou colocar aqui como observação, que aí fica fácil, tá? Que vai nos ajudar muito a facilitar a nossa vida. Porque também batendo o olho aí, às vezes você fala, puxa, ferrou, né? Como é que faz esse negócio, ó? Vamos colocar assim, ó, observação, que na verdade é o que a gente vai usar, tá? Na verdade a gente vai usar a observação aí, já para ir facilitando a nossa vida. Mas qual que é a ideia? Ó? A gente vai calcular a probabilidade, ó, que ele quer a distribuição condicional da amostra dado T de X, tá? A gente vai fazer uma condicional. A gente vai pegar, ó, probabilidade do xão ser igual a um xzinho, né? São os valores observados, tá? X1, X2, X3, tá? Dado o T de xão ser igual ao T do xzinho, tá? Ó, a gente vai fazer a probabilidade condicional. Probabilidade de x dado T de x. Aí, isso daqui, lembra, lá de probabilidade, ó, estatística básica, né? P de A dado B é P de A interseção B sobre P de B, né? Por definição, ó. Então a gente pega aqui, ó. Isso aqui pode fazer o quê? Probabilidade, ó, do xão igual a xzinho e T de xão ser igual ao T
de x, né? Ó, dividido pela probabilidade do t de x ser igual ao t de x, tá certo? Ó, a gente vai ter, ó, probabilidade A e B, né? Interseção sobre P de B, aqui embaixo. Aqui é o seguinte, ó, isso aqui, ó, como o t é uma função do x, né? Então, na verdade, como é uma interseção, esse cara aqui está dentro desse, tá? Então, ó, você vai pegar só o que está dentro, né? Você tem um t de x, ó, função dele. Então, essa interseção aqui em cima, basta calcular a probabilidade de x. Então, isso aqui, ó, ele vai ficar assim, ó. Vai ficar essa igualdade, vai ficar a probabilidade do x igual a x, tá? Sobre a probabilidade do t de x igual ao t do x minúsculo, tá? Ó, então, isso aqui, a gente vai pegar um, vamos chamar assim, ó, vai ficar igual a um p de x dado θ sobre um q de t de x dado θ. Ó, aí você vai bater o olho, ó, você fala assim, ah, mas que coisa é essa, né? O que a gente vai fazer é assim, ó, aqui em cima, a gente vai ter a densidade conjunta do x, e aqui a densidade do t de x. A gente vai fazer a divisão de um pelo outro, ó. Então, isso aqui, ó, vai ser a FDP conjunta, esse Pzinho, tá? Ó, esse Pzinho aqui seria a função densidade probabilidade, ó, conjunta do x, tá? E esse de baixo aqui, ó, é a FDP conjunta no caso de t de x. Então, o que vai interessar para a gente, quando for verificar se a estatística ela é suficiente, tá? Ou não, a gente vai fazer isso aqui, ó, a razão entre esses dois caras, ó. Aí a gente vai fazer essa conta e ver se, independer do θ, automaticamente o t de x é uma estatística suficiente. Tá certo? Ó? Então, é muito legal, né? Vamos colocar aqui, ó. Se essa razão, ó, se essa razão aqui, tá? Essa razão, vou colocar aqui assim, ó. Se essa, ó, se esta razão, qual razão, ó? P de x dado θ sobre o Qzinho de t de x, ó, dado θ, independer de θ, ó, se essa razão independer de θ, então t de x, então, ó, o t de x é uma estatística, ó, é uma estatística suficiente para θ, ó. Tá? Então, para ser suficiente, vamos supor, né? Qual é a intuição? Se for suficiente, a gente vai ter isso, ó. É uma estatística que é suficiente, ou seja, com toda a informação que a gente tem, né, na amostra, tudo que está lá na amostra, a gente consegue pegar todas as informações relevantes desse parâmetro, tá? A gente já está dizendo nesse sentido, né? Então, a gente fala lá que ela vai ser suficiente, tá? Aí, qual que é a ideia, né? Aí você fala assim, ah, mas para fazer isso, lógico, a intuição é uma coisa, né? Na hora que vai fazer a raça do negócio, você já muda completamente. Aí vem essa definição, ó, uma estatística T é uma estatística suficiente para θ se a distribuição condicional da amostra X, dado o valor de t de x, ó, não depende de θ, tá? Então, se a distribuição condicional, ó, não depender do parâmetro θ.
Aí a gente fala que o T ele vai ser suficiente, tá? Por definição. Aí, qual que é a ideia? Fazendo desenvolvimento disso, o que interessa é o quê? Ó, pegar a densidade conjunta de x, fazer a divisão pela densidade conjunta do T de x. Aí a gente vai ver, se isso aqui independer do θ, então essa estatística que foi criada aqui, ó, T de x, que é uma função dos dados da amostra, vai ser uma estatística suficiente para o parâmetro θ. Então, ela consegue capturar, ó, isso aqui, ó, captura todas as informações sobre o θ, né, que estão contidas na amostra que a gente tem em mãos. Tá? Então, basta fazer essa razão aqui. Tá certo? Dá uma olhadinha aí, ver se está tudo ok, para a gente poder fazer um exemplo, né? Só para fechar aqui essa parte, tá? Quer ver? Ó, vamos ver um exemplo, então? Só para ver aqui como que aplica isso. Só apagar aqui, ó. Vamos lá, hein? Força. Não desanime nunca. Ó, então a gente vai ter que fazer aquela razão, tá? O objetivo vai ser fazer aquela razão para a gente ver, né, se a estatística ela vai ser suficiente ou não. Tudo bem? Então, atenção. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vou pegar assim, ó. Quer ver, ó? Ó, exemplo. Ó, considere, vamos supor, x1, x2 até xn, tá? Uma amostra aleatória de Bernoulli. Ó, Bernoulli com parâmetro θ, tá? Ou P, né, se quiser. Ó, o θ variando lá de 0 a 1, tá certo? Ó, vou mostrar, vou colocar assim, ó, mostraremos que o T de x, ó, que vai ser a soma das informações, x1 mais x2 mais xn, é uma estatística, ó, é uma estatística suficiente para θ. Suficiente para o parâmetro θ. Então, o que ele está dizendo é assim, ó, você tem uma Bernoulli, lembra, Bernoulli é 0 e 1, né? Que ele está dizendo que ele vai criar uma função, um estimador, onde o estimador desse parâmetro aqui, θ, ó, que seria lá a probabilidade de sucesso, né? A gente pode pensar assim. Ele está considerando que um estimador possível seria esse aqui, ó, o somatório dos valores, tá? Então pode dar 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, e assim vai, né? Então ele está dizendo que a soma dos resultados é uma estatística suficiente para o parâmetro, tá? Então, ele consegue, né, capturar todas as informações a respeito do θ que estão contidas na amostra que ele tem em mãos, tá? Então vamos lá. Aí a gente vai ter que fazer essa razão aqui, ó. Ó, a densidade conjunta do xzinho, ó, que é a amostra aleatória de Bernoulli, tá? Se é amostra aleatória, não esqueça, é I e D. Então, independente e identicamente distribuídas, tá? Quando vai fazer a conjunta, aqui em cima é conjunta, por isso tem esse tiozinho aqui, hein? Às vezes isso aqui passa em branco, mas lá de notação, né, de estatística, ó, xzinho aqui só para dizer que é um vetor, na verdade, né? Com esse tiozinho aqui embaixo, tá? Então, qual que é a ideia? Ó, a gente vai pegar assim, ó, vamos fazer a razão. Ó, a gente vai ter a probabilidade para mostrar, né? Ó, probabilidade
do xão ser igual a xinho, dado t de xão igual t de xinho, então a gente viu pela observação que isso aqui basta fazer a probabilidade do xão, ó, a conjunta dele, tá? Sobre a densidade conjunta do t de x, ó, do t de xão igual ao t de xinho. Ó, aí aqui em cima, a amostra aleatória de Bernoulli, né? Então, a Bernoulli, lembra, é θ vezes 1 menos θ, né? Então, o que a gente pode dizer assim, ó? Elevado a x, né? O x1. Então, por exemplo, o x pode ser 0 e 1, né? x1, 0 e 1, x2, 0 e 1, né? Então, a gente podia reescrever isso aqui assim, ó. Então, por exemplo, ó, ele pode ser θ x1 vezes 1 menos θ 1 menos x1, não pode? Porque, por exemplo, ó, se o x1 é 1, aí aqui é 0, né? Vai ficar 1 menos 1, 0. Aí fica 1 menos θ elevado a 0, que é 1, sobrou θ, não é? Se é 1, probabilidade de sucesso, é θ. Se for 0, aqui vai sumir, né? E aqui vai sobrar 1 menos θ. É o fracasso 1 menos θ, tá? Aí tem que fazer isso para as n variáveis, né? Ó, x1, x2, até xn. N informações. Então, como é amostra aleatória, eles são independentes. Então, isso aqui é tudo produto. Então, isso aqui, ó, vezes o θ xn vezes 1 menos θ 1 menos o xn. Tá certo? Ó? Então, a gente vai fazer o produtório, ó, que é a densidade conjunta da informação x, que é uma Bernoulli. Agora, embaixo, ó, vai ser a densidade desse t de x. Aí, isso aqui é uma Bernoulli, né? Aqui é uma soma de Bernoullis. Soma de Bernoullis, lembra? Isso aqui vai ser uma binomial, tá? Olha que legal. Então, a distribuição de baixo é binomial, porque ali a gente tem um somatório, né, de Bernoullis. Aí a gente vai ter aqui, ó, combinação, ó. Então, aqui, ó, o t de x é o somatório, né? Então, esse aqui é a combinação, ó, de n elementos, somatório de xi, vezes θ elevado ao somatório de xi, vezes, ó, 1 menos θ elevado ao n menos somatório de xi. Porque o nosso k aqui, na verdade, é a variável, né? Ó, t de x igual a t de xinho, tá? Então, ó, isso aqui é uma binomial, né? Combinação nkk, né? θ elevado a k, 1 menos θ, n menos k. Só que o nosso k aqui, ó, é a própria função, que é o somatório do xi minúsculo. São os valores observados na amostra. Aí aqui, ó, a gente vai ter que fazer uma manipulação algébrica desse negócio, tá? É isso que a gente vai fazer, ó. Ó, embaixo é binomial porque é soma de Bernoullis, tá? Em cima é o produtório entre elas porque são I e D, são a amostra aleatória, são independentes, identicamente distribuídas. Aqui, ó, a ideia é o quê? Ó, você tem θ x1, θ x2, θ xn, né? Conserva a base e somos expoentes, tá? Então, isso aqui, ó, ele vai ficar assim, ó. Ó, a gente pode até reescrever, vamos reescrever isso aqui melhor. Vai ficar assim, ó, θ somatório de xi vezes, ó, 1 menos θ. Pessoal, aí aqui, ó, é 1 menos θ, 1 menos xi, x1, né? 1 menos θ, 1 menos x2, e assim vai. Então, se a gente observar, ó, só rabiscando aqui, ó, 1 menos θ, 1 menos x1, aí depois, ó, 1 menos θ, 1 menos x2, né? E assim vai. 1 menos θ, 1 menos xn. Ó, conserva a base e somos expoentes. Quando somar o expoente, a gente está somando 1 aqui n vezes, né? Vai ficar n somatório de xi, tá? Então, aqui, ó, é 1 menos θ, n menos somatório de xi. E aqui embaixo, ó, aqui embaixo continua, né? Vai ficar lá, combinação de n somatório de xi vezes θ somatório de xi vezes 1 menos θ
N menos somatório de xi. Pessoal, olha que legal. Olha o tanto de coisa aí que vai cancelar, graças a Deus, né? Ó, o que a gente vai ter? Ó, corta esse, ó, aqui corta isso tudo, corta isso tudo. Ou seja, o resultado dessa razão aqui, ó, é 1 sobre combinação de N somatório de xi. Tá certo? Ó, 1 sobre combinação de N somatório de xi, que é a probabilidade condicional de x dado t de x, tá? Onde x é uma Bernoulli e o t de x é o somatório entre eles. O que a gente observa? Ó, o resultante disso não depende do parâmetro θ, concorda? Independe de θ. Se independe de θ, a gente tem o quê? Ó? Que esse t de x, do jeito que ele foi definido, ele é uma estatística suficiente para o θ. Fantástico, né? Ó, então, essa razão aqui, ó, deu 1 sobre isso, que independe de θ. Se independe de θ, ó, se a razão independer de θ, então t de x é uma estatística suficiente para ele. Portanto, o t de x, do jeito que foi definido, ó, que é o somatório do xi, é uma estatística, suficiente, tá? Ó, é uma estatística suficiente para o parâmetro θ. Estatística suficiente para θ. Tá certo aí? Tranquilo? Dá uma olhada aí, por favor. Ver se está tudo ok. Dá uma olhada. Bom, pessoal, então hoje, ó, era basicamente isso. Eu sei que esse aqui é meio pesado, né, esse assunto aí. Mas vamos fazer por etapas. Tenta entender bem aí o conceito, tá, desse negócio, para ficar bem claro. Aí depois a gente vai ver aí a continuação dessa parte de suficiência, né, de princípio de redução de dados. Aí a gente vai ver que vão entrar aí mais alguns conceitos e a gente vai ter alguns teoremas também que vão entrar para tentar nos ajudar a facilitar aí a nossa vida, tá? Então, o objetivo da aula de hoje foi justamente isso, né? Ver lá o que era uma família, pertencer à família exponencial, botar naquele formato, né? Identificar quem é o h de x, c de θ, aquele w, t. Feito isso, aí a gente viu a definição da estatística suficiente, tá? Então, se ela é suficiente, não é só fazer aquela distribuição, a condicional, a gente vai fazer a razão ali da densidade conjunta de x em relação à densidade da estatística. Se essa razão independer do parâmetro, a gente tem que a estatística ela é suficiente, tá? Que já são algumas propriedades interessantes aí dos estimadores. Aí no próximo encontro a gente vai ver justamente alguns teoremas para tentar facilitar a nossa vida, né? A tentar otimizar esse processo todo aí, com certeza. Mas vamos trabalhar nessa parte conceitual inicial, que isso aí é de suma importância, tá? Até a próxima.